Olá, tudo bem com vocês? Espero que a paz do Senhor esteja sobre a vida de todos. Hoje nós vamos falar de uma extraordinária mulher de Deus. E essa mulher se chama Abigail. No contexto dessa história, abordaremos a vida de dois homens. O primeiro homem é Davi, que significa amado. O segundo homem é Nabal, que significa estúpido. Davi ainda não era rei. Ele e seus homens estavam em fuga, pois fugiam da perseguição que o rei Saul fazia contra ele. Amados, quando você tem um chamado de Deus, haverá perseguição, haverá luta. Você precisa resistir e permanecer naquilo que Deus te chamou para fazer. Então, Davi, nesta fuga, ele e seus homens se acampavam perto das terras de Nabal. Durante a permanência por ali, Davi e seus homens protegiam os pastores e o rebanho de Nabal contra os salteadores. Davi e seus homens eram como um muro de defesa para os trabalhadores de Nabal. Nabal era um homem muito rico, com muitos servos, mas rude e de más disposições e atos violentos. Abigail era sua esposa. Abigail significa alegria do pai. Abigail era exatamente o oposto de Nabal. Amados, pense um pouquinho sobre como era o relacionamento entre Abigail e Nabal. Misericórdia, não quero nem pensar. O texto nos mostra que Abigail, além de ser uma mulher prudente, sensata, inteligente, sábia, uma mulher de atitude e apaziguadora, Abigail também era muito bonita. Era a época da tosquia, e Nabal reunia as pessoas em sua casa para festejarem nesse período. Davi precisava alimentar os seus homens, então ele enviou mensageiros a Nabal para saudá-lo em seu nome, e solicitando qualquer ajuda nesse sentido. Davi achou que Nabal prontamente concederia, a ajuda que precisava, especialmente diante do fato de que ele agira bondosamente para com seus pastores, protegendo-os. Mas, amados, não foi isso que aconteceu. Nabal ouve e faz pouco caso de toda a situação com ironias e distrata os mensageiros de Davi, enviando-os de volta sem nenhuma provisão e ainda por cima com uma afronta. Ao relatarem a Davi o tratamento recebido de Nabal e as afrontas, Davi se enfureceu. Convocou 400 homens armados de espadas para irem contra a casa de Nabal. Os servos de Nabal, que haviam presenciado tudo, correram para avisar Nabal? Não, eles avisaram Abigail. Pense um pouquinho sobre isso. O que podemos aprender aqui? O que uma mulher poderia fazer numa contenda desafiadora como essa? Normalmente, os assuntos importantes não são para as decisões femininas. Eu acredito que o natural seria os homens de Nabal avisá-lo e dizer: meu senhor, Davi e seus homens vêm contra nós, eles são muitos. Nós precisamos ter alguma atitude antes que seja tarde. Vamos doar as coisas que Davi queria, vamos guerrear, enfim. Homens, decidiremos o que fazer, vamos decidir. Mas os homens de Nabal não só conheciam a imprudência e estupidez do seu senhor, como também conheciam a prudência e sabedoria de Abigail. E foram até ela e fizeram-a saber de tudo. Aqui temos um grande aprendizado. Deus usa mulheres. Imediatamente, Abigail preparou provisões como pães, passas, uvas, pastas de figo, trigo tostado, vinho, e foi ao encontro de Davi e seus homens. E ela prostrou diante de Davi solicitando clemência pela sua casa. Vamos ao texto? 1 Samuel, capítulo 25, verso 23. Diz assim: vindo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, prostrando sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu,
caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva. Ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com esse homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. E a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor. Não vi quando o enviastes. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor, e a tua alma fosse pelo Senhor impedido de derramar sangue, de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer-te o mal. Este é o presente que trouxe a tua serva ao meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os seus dias. Amadas, nesse tempo em que o vitimismo está em alta, e é de fácil aceitação culparmos outras pessoas e situações por nossas falhas e derrotas, sempre nos justificando. Eu só não consegui, eu só não dei certo por causa da minha infância, por causa da minha família, por causa do meu pai, etc. Eu não quero deslegitimar a tua dor. Não é esse o meu propósito. O que eu quero te dizer é que você está convidado para ir lá em Romanos 12, você que teve dores, você que sofreu afrontas, você que foi abusado, você que foi afrontado. O meu convite para você é: vá lá, em Romanos 12, no verso 2, o Senhor te convida a renovar a sua mente e sair desse martírio. Deus tem uma identidade nova para você. Você pode mudar o rumo da sua história, o rumo da sua vida. Se levante, faça como Abigail. E o que podemos aprender mais uma vez com essa mulher usada por Deus, chamada Abigail? Ela era a vítima legítima das atitudes de seu marido. Sim, amados, porque ela não fez nada de errado, mas ela passa por cima dessa condição e assume a culpa que não era dela. Ela vai além. Ela chama um sobrenatural de Deus sobre a vida dela. Ela pega uma culpa para livrar homens da morte. Aqui nós temos Jesus Cristo, tipificado por uma mulher. Sim, Jesus Cristo não teve nenhum pecado, mas foi crucificado pelos meus e pelos seus pecados. E este é o maior aprendizado que eu vejo nessa linda história. Jesus Cristo abriu mão de sua deidade, viveu aqui na terra como homem e foi crucificado com ladrões. Será que estamos prontas para abrirmos mãos de nossos direitos por amor a outros? Pois Abigail abriu mão de seus direitos e foi usada por Deus. Você está pronta para abrir mão de sua razão? Abigail abriu e foi usada por Deus. Será que estamos preparadas para sermos usadas por Deus? Abigail estava. A sabedoria dela se firmava na sua disposição de servir. Então, Deus a usou. Você quer ser usada? Você está preparada para ser usada por Deus? Será que temos um coração preparado para abrir mão de nossos direitos para sermos usados por Ele? Pense sobre esta condição. Se for o caso, se disponha. Deus quer te usar. Prepare-se. E eu vou finalizar com as palavras de Davi para Abigail, que está no capítulo 25, né? 1 Samuel, a partir do verso 33, que diz assim: Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizeste mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer
do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a atendi. Vamos nos dispor a abençoar pessoas, a auxiliar pessoas nas suas falhas. Se você estiver disposto, se você estiver disposta, Deus pode te usar. E olha, não se esqueça, haverão levantes dentro e fora da sua casa. Mas o meu convite é: resista e vá até o fim. Deixe que Deus direcione aonde você deve ir e o que você deve fazer. Se disponha. Até o nosso próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.